Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom nós estarmos aqui para reunidos, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos iniciar com uma oração. Nós temos os enfermos, a irmã Gesilda, Dona Ione, Dona Nilza, Dona Delvira, Dona Germa. Agradecer pelo cuidado que Deus tem tido para com as nossas irmãs, mas continuarmos orando por elas. Também orarmos pelos afastados. Esse também é um pedido permanente, que Deus possa estar incomodando aqueles corações. Orarmos pelo sogro do irmão Reinaldo. Também orarmos pela irmã Hélida, pela sua recuperação. Orarmos também pelo Guilherme. E também orarmos pelo pai da Vanúzia, o André. Que Deus continue tendo misericórdia e cuidando dele, e também abençoando a família, né? O João, ali, a Yasmin, toda a família. Orarmos também pelos aniversariantes desta semana. Nós temos aí a irmã Beatriz no próximo dia 2 e também temos o irmão Sérgio no próximo dia 4. Esses são os aniversariantes da semana, que Deus possa estar abençoando a vida deles. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais uma escola bíblica. Somos gratos, ó Deus, também pelos nossos aniversariantes. O Senhor possa estar abençoando a irmã Beatriz, o irmão Sérgio, cuidando, ó Deus, desses irmãos e concedendo a eles paz, saúde, que eles possam sempre caminhar contigo. Mas também, ó Deus, te pedimos pela irmã Hélida, pela sua recuperação, pela sua saúde, pelo Guilherme também, pelos exames que ele precisa fazer, também pelo sogro do irmão Reinaldo, que o Senhor tenha misericórdia dele, restaurando ali a sua saúde. Também, ó Deus, pelos afastados, que o Senhor tenha misericórdia deles e que eles possam, ó Deus, tomar uma decisão de estarem caminhando contigo e também, ó Deus, estar firmado na tua igreja, na tua casa. Também, ó Deus, nós te pedimos pelo pai da Vanúzia, que o Senhor tenha misericórdia dele, cuidando da sua saúde, não só física, mas também espiritual. E também, ó Deus, pelas nossas irmãs, a irmã Gesilda, Dona Ione, Dona Germa, Dona Delvira, Dona Nilza, que o Senhor possa continuar abençoando as nossas irmãs, o Senhor tem cuidado delas, e a nossa oração, que o Senhor continue, ó Deus, amparando e sustentando as tuas servas. Agora que vamos meditar um pouco na tua palavra, que possa ser um momento, ó Deus, de crescimento espiritual, de glorificar o teu nome. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós hoje vamos para a lição número 9. Já estamos aí quase finalizando a revista Palavra e Vida. Essa foi uma revista que nós estudamos no primeiro trimestre deste ano e agora estamos repetindo ela nesse terceiro trimestre. E já estamos na lição 9, né? Como passa rápido. E a lição de hoje o tema é a depressão por conta da comparação, baseado aí no Salmo 73, o versículo 13. Eu vou repetir o tema. A depressão por conta da comparação. Experiências de Asaf, quando a prosperidade dos outros acaba com a nossa harmonia. Então esse salmo é um salmo onde Asaf se encontrava descontente por causa da prosperidade dos ímpios. Abra sua Bíblia, então, no Salmo 73, o versículo 13. Nós vamos estar lendo quase todo esse salmo, mas inicialmente apenas o versículo 13. E depois, passo a passo, nós estaremos lendo os outros versículos. Salmo 73, o versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Então, na opinião de Asaf, baseado exclusivamente nesse versículo 13, ele acha que a sua integridade, a sua comunhão com Deus, a pureza do seu coração foi algo inútil. Porque ele viu, então, a prosperidade de quem não estava caminhando com Cristo. Então, nesse versículo 13, o autor separa esse versículo, mas ele mostra para nós que um personagem descontente,
um personagem triste por conta da prosperidade de pessoas incrédulas, né? E aí faz-se então uma comparação. Puxa vida, eu sendo um servo de Deus, uma pessoa que tem uma comunhão com Cristo, eu não estou prosperando como aquele que não tem uma comunhão com Cristo. Infelizmente, há muitas pessoas pensando dessa maneira, né? Há muitas pessoas fazendo essa comparação e criando, então, dentro dela uma tristeza por conta desta comparação. Mas vamos introduzir aqui a nossa lição fazendo alguns comentários. É praticamente impossível viver sem fazer comparações. A grande questão é que, na maioria das vezes, encontramos do lado de lá alguém mais bonito, mais rico ou mais inteligente, independente de sua condição religiosa. Existem muitas pessoas que não servem a Deus, blasfemam de Deus, ignoram os valores de Deus e, mesmo assim, possuem uma aparente vida fácil. Possuem mais dinheiro, mais posições, mais bens, mais oportunidades, mais seguidores, mais amigos, viajam mais, festejam mais e, por fim, possuem mais alegria que muitos cristãos. É bem possível que agora mesmo você tenha em mente uma ou mais pessoas assim. Então ele começa nessa introdução fazendo essa questão da comparação. Porque existem pessoas mais inteligentes, mais bonitos, mais bem-sucedidos, com mais oportunidades, com mais amigos e por isso são mais alegres, são mais felizes. Infelizmente, irmãos, há até no meio cristão pessoas que têm esse pensamento. Pessoas que fazem essa comparação não só entre os homens, mas também entre as mulheres. Observam uma a outra. O vestido dela é mais bonito que o meu, a roupa dela é mais bonita que a minha, o cabelo dela é mais bonito que o meu. E começa então até criar uma tristeza, né? Uma profunda tristeza por causa dessas comparações. Então Asaf também, ele se encontrava triste por causa dessas comparações. Ele via a prosperidade de muitas pessoas incrédulas e eles estavam bem-sucedidos e até mais do que o próprio Asaf. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Vivem olhando para os mais afortunados, que às vezes são da sua própria família, do seu próprio ambiente de trabalho, da sua própria vizinhança, ou entre os seus próprios amigos, lamentando sua condição, explodindo com a vida a ponto de não querer mais pertencer a este mundo. Isso às vezes acontece também entre irmãos, né? Um irmão, às vezes, ele consegue ser mais bem sucedido do que o outro, tanto na área da família, como na área profissional. O outro já cria uma inveja, cria um ciúme, porque às vezes não é tão bem sucedido, tão abençoado, tão próspero como o irmão. Enfim, são inúmeras comparações que acabam prejudicando a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos, irmãos, ser gratos por tudo que Deus nos dá. Nós vamos perceber que Asaf, ele foi remoendo isso por vários versículos, mas até ele chega ao ponto de observar, agora eu entendi o fim deles. Ou seja, de que adianta você possuir tantos bens e ter tantos amigos, né? Ser tão bem sucedido se você não tem o maior bem que é Jesus Cristo no seu coração. Ele é o maior bem que nós temos. O maior bem que nós podemos adquirir aqui nesta terra é ter Cristo no nosso coração. Mas às vezes a gente não consegue, mesmo já sendo cristão, não consegue compreender isso. E aí vem as comparações. O carro do meu irmão é melhor, né? A roupa dela é mais bonita que a minha, ela está mais bem vestida do que eu. Então, essas comparações nos levam a uma tristeza profunda. E se nós somos crentes, o nosso maior bem é Cristo no nosso coração. E precisamos crer nisso. Não tem outro bem além de ti. Já diz um hino e também já diz até um versículo do Salmo. Não tem outro bem além de ti. Então, o maior bem que nós temos é Cristo. Ele nos satisfaz.
Há um hino do cantor cristão que diz: riquezas não preciso ter, com Cristo estou contente. Então, o contentamento não vem pelas posses que eu tenho, né, pelos prazeres, mas sim pela presença de Cristo na minha vida. Eu preciso crer nisso. Você que está aí vendo este vídeo, creia nisso, que Cristo ele é suficiente para te trazer paz, alegria e felicidade permanente. Com Cristo eu estou contente. A comparação, ela infelizmente acontece, ela existe, mas ela traz perturbação, muitas perturbações. Quem foi Asaf? Foi nomeado pelo rei Davi para ser responsável pelos cânticos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas 6, os versículos 31 a 40, para nós conhecermos um pouquinho da vida de Asaf. 1 Crônicas, capítulo 6, os versículos 31 ao 40. Muito bem, eu vou ler. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf e filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Versículo 39. Seu irmão Asaf estava à sua direita, era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baacéias, filho de Malquias. Então Asaf era responsável pelos cânticos, pelos cânticos na casa do Senhor. Ele era levita, ele era um ministro, né? Ele estava ali sendo responsável pelo louvor na casa do Senhor. Era levita, nomeado como principal cantor quando a arca do concerto foi levada para Jerusalém e em várias ocasiões quando havia festas nacionais. Liderou os louvores quando Salomão consagrou o templo que construiu. Seu nome é encontrado no título de 12 salmos. Então, o Salmo 50, o Salmo 73, até o Salmo 83 é encontrado no título Asaf. Então, em 12 salmos, Asaf ali compõe, né, mostrando a sua capacidade, mostrando ali o seu conhecimento e também a sua função, tanto no reinado de Davi, como também no reinado de Salomão. É nesse salmo, ou seja, no Salmo 73, que Asaf abre o seu coração para nos mostrar como chegou a uma profunda tristeza, a um coração extremamente amargurado, com dores no corpo e na alma. Então vamos ver, por causa da comparação, quais foram os sintomas que Asaf teve por causa da comparação, que criou então uma profunda tristeza para ele. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 73, o versículo de número 21. Salmo 73, o versículo de número 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Ou seja, a comparação, né, levou a ele uma profunda depressão, e essa depressão levou a ele a ter dores no corpo, também a estar com o seu coração amargurado. E agora o versículo 2 do Salmo 73, ele quase abandona a fé em Deus por conta dessa depressão. Salmo 73, 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos.
Irmãos, olha como a depressão ela é sorrateira, ela é uma doença terrível que ela pode nos levar a abandonar a nossa fé. Asaf, por causa dessa tristeza, por causa dessas comparações, essa indignação que brotou, que foi criada no seu coração, fez levar ele a ter angústia, dores no seu coração, né? Que ele diz no versículo de número 21, o coração ficou amargo, as entranhas se comoveram, e no versículo 2 ele quase então abandona a sua fé em Jesus, em Deus, por causa dessa tristeza profunda, dessa revolta em ver o ímpio evoluindo, crescendo, prosperando, e o justo que servia a Deus, ele não estava vendo essa prosperidade quando via no ímpio. Quantas pessoas também que estão tendo esse tipo de pensamento? Irmãos, volto a dizer, o maior bem que nós podemos adquirir aqui na face da terra é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza que nós temos. Mas só que as pessoas elas estão tão consumistas, tão materialistas, que elas querem muito mais. Elas querem muito mais. O servo de Deus, ele precisa se contentar com o que Deus dá. Eu não estou dizendo que você não mereça um carro melhor, uma vida melhor, não mereça uma profissão melhor. Você pode até orar e pedir a Deus, mas que seja feita a vontade de Deus. Se Deus ainda não presenteou você com alguma coisa que você pediu, é porque não é da vontade de Deus. Se não é da vontade de Deus, você precisa então compreender isso e aceitar que tudo que vem de Deus é bom e vai te abençoar. Agora, se o ímpio está prosperando, se a pessoa incrédula está prosperando e você não está prosperando, você não tem que se importar com isso, se entristecer por causa disso, mas ser grato pelas bênçãos que Deus te dá e crer no seguinte, que tudo que aqui na terra que nós adquirimos é passageiro, é temporário. O maior bem é a vida eterna. Então eu tendo a certeza da minha salvação em Cristo Jesus, Cristo me dá essa certeza, já estou rico, já sou uma pessoa muito bem-sucedida. Chegar a esse nível de entendimento, chegar a esse nível de compreensão é muito importante para você não chegar a um nível de depressão. Das comparações trazer tristeza para você, trazer angústia para você e automaticamente trazer para você uma depressão ao ponto de você também abandonar a sua fé por causa então das comparações. Então Asaf diz o seguinte, olha, eu quase abandonei a minha fé. Quase abandonei a minha fé. Ou seja, a depressão ela levou quase Asaf a abandonar a sua fé em Deus. Em determinado momento da vida, Asaf se deu conta de que os ímpios prosperavam mais do que ele, um homem piedoso. E isso começou a incomodá-lo. Ele desabafa sem vergonha alguma, com o coração cheio de inveja pela prosperidade dos perversos. Olha o versículo 3 do Salmo 73. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Então aquilo trouxe para ele um incômodo, uma inveja. Ele estava invejando a prosperidade do ímpio. Ele, como um homem piedoso, ele estava invejando. Ele pensava assim, puxa vida, eu sou um servo de Deus e eu não estou prosperando, e aquele que é incrédulo, ele tem prosperado. Então ele estava invejando a prosperidade do ímpio. Ele destaca sua vida cheia de trabalho, responsabilidade, preocupações e dificuldades, e fala da vida dos perversos que prosperavam. Olha os versículos 4 ao 13. Para eles, ou seja, para os incrédulos, né, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, ele que vivia trabalhando com várias responsabilidades no seu serviço, como levita, como responsável pelos cânticos, e com tanto serviço e não havia prosperidade. Ele não percebia uma prosperidade na vida dele. E o outro lá, que trabalhava bem menos que ele, os ímpios, os incrédulos, prosperavam muito mais do que ele.
Então ele fazia essa comparação. Versículo 6, daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus lhes andam a boca, e a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Então, esse foi o versículo básico que nós lemos, o versículo 13. Ele chega, então, a dizer o seguinte, olha, acho que essa minha caminhada com piedade, essa minha caminhada com Deus está sendo inútil, porque eu não estou prosperando. E o ímpio, o incrédulo, ele não crê em Deus, ele não tem uma confiança em Deus, e ele vem prosperando a cada dia. Irmãos, quantas pessoas que às vezes elas caminham com Deus, ou querem caminhar com Deus, de maneira condicional. Olha, Deus, o Senhor me abençoa e eu vou caminhar contigo. O Senhor me dá essa bênção e eu vou então fazer um culto aqui em casa. Você começa a querer barganhar com Deus, fazer essa troca. Você vai negociar com Deus. Asaf estava nesse ponto de pensar assim, puxa vida, mas eu sou um impiedoso e eu não tenho nem a metade que eles têm. E eles então, por serem incrédulos, por serem pessoas ímpias, eles estão prosperando e eu não prospero. Será que vale a pena realmente estar caminhando com Deus? O versículo 13 mostra isso pra gente. Quando diz, com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência. Então, foi inútil até agora caminhar contigo. Foi inútil. E há muitas pessoas que elas caminham com Deus nesse interesse. Olha, eu caminho contigo, mas se o Senhor não me abençoar, eu não vou caminhar mais contigo. Será que você é um desses que tem caminhado com o Senhor à espera de um milagre na tua vida, à espera de prosperar, à espera então de adquirir mais bens? Será que você está negociando com Deus a sua espiritualidade, a sua comunhão com Ele? Não faça isso. Caminhe com Deus porque Ele já nos presenteou com o maior presente de todos os tempos, que foi ter dado o seu único Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Esse foi a maior bênção que nós podemos adquirir. Esse é o maior presente. Esse presente já é suficiente. Se Ele quer nos oferecer outros presentes, outras bênçãos, e Ele tem nos oferecido, depende dele. Mas o maior presente já foi dado, que foi ter dado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Não entre nesse caminho de caminhar com Cristo de maneira que você está negociando a sua vida espiritual, a sua comunhão com Ele. Né? Não faça isso. Caminhe com Ele independente do que você vai receber dele, porque Ele já te deu, que foi a salvação em Cristo Jesus. Então isso já é o suficiente. É claro que nós vivemos nesse mundo e temos muitos desejos, mas esses desejos precisam ser da vontade de Deus. Eu posso pedir, mas se Deus não me dá, é porque Deus sabe que eu não estou pronto, não estou preparado para receber aquela bênção, aquele presente, e Ele sabe que eu não estou amadurecido para isso. Então, confie no poder de Deus e creia que Ele ter dado seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz por você e por todos nós, já foi um grande presente, já foi uma grande bênção, e nós já somos pessoas prósperas por termos Cristo no nosso coração. Ponto. O que vir daqui é lucro. Nos versos 15 e 16, Asaf nos diz que parou para pensar em tudo isso. Mas mesmo pensando muito, não conseguiu uma resposta que fizesse sentido. Ele não via resposta para essa situação, até que fez o que deveria ter feito desde o início. Vamos ler então o verso 15 e 16? Se eu pensar em falar tais palavras,
já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então aqui ele ficou pensando, né, por causa dessa evolução, dessa prosperidade dos ímpios. Ficou ali imaginando, pensando em tudo isso, mas não conseguiu uma resposta que fizesse realmente sentido. Dois aspectos precisam ser considerados neste momento. Em primeiro lugar, o fato de que a corrupção inevitavelmente faz uma pessoa enriquecer. Infelizmente, há muitas pessoas, não todos, que elas conseguem enriquecer de maneira indevida. E há pessoas que enriquecem de maneira honesta. Mas ambas as riquezas, nós sabemos que elas são temporárias. Tudo aqui na Terra é temporário. Se a pessoa enriquece de maneira correta, ela vai ser bem-sucedida e vai ser muito abençoada. Mas se a pessoa enriquece de maneira indevida, consequências virão na vida dela. E nós vemos aí nos telejornais muitas pessoas enriquecendo de maneira indevida e há consequências aqui na Terra e também na vida futura. Em segundo lugar, é fato que, infelizmente, ainda existe um ensino muito estranho ao que colhemos da palavra de Deus quando a estudamos com seriedade, que é o de que todo filho de Deus, pelo simples fato de ser filho de Deus, não pode ou não deve passar por dificuldades. Acontece muito disso. Há muitas igrejas pregando essa prosperidade material, prosperidade mundana, essa prosperidade terrena, né? E aí a pessoa, ela é um pobre e ela é crente, aí o outro fala, não, você não pode, você não é crente, porque você nessa situação aí, passando por tanta miséria, por tantos problemas, você não pode ser um crente. Aonde está o seu Deus? Então há esse questionamento. Infelizmente, nós vemos ensinamentos que não são baseados na palavra de Deus, são ensinamentos do coração mau, do ser humano, mas que não está na palavra de Deus. Às vezes a pessoa até usa a própria Bíblia, mas de maneira errônea, faz uma hermenêutica errada daqueles textos, achando então que o crente não pode sofrer, que o crente não pode ser uma pessoa que passe por necessidades. E nós vemos que a palavra de Deus não fala nada disso, né? Basta declarar vitória em nome de Jesus sobre toda dificuldade para que ela vá embora, dando lugar assim à prosperidade e ao conforto. A Bíblia não ensina verdadeiramente assim, mas lamentavelmente este tem sido o motivo de muitos crentes entrarem em depressão. Perdem a vontade de viver apenas porque, na comparação com aquele irmão mais próspero, se acham esquecidos ou amaldiçoados por Deus. Infelizmente. Elas ouvem isso no púlpito da igreja, o seguinte, olha, todo crente, todo servo de Deus, toda pessoa que segue a Jesus Cristo, ela não pode passar por dificuldade, ela não pode passar por problemas financeiros. Ora, se eu estou passando, se eu fiquei desempregado, então entende-se que a pessoa ela está sendo amaldiçoada. É uma pessoa, então, que não é um crente. Ela foi esquecida por Deus. Então, há princípios, há ensinos falsos, né, que levam até a pessoa a cair numa profunda depressão. Porque ela vê o irmão A, o irmão B, o irmão C prosperando e ela sendo também um servo de Deus não prosperando, ela fala, nossa, Deus esqueceu de mim. É alguma maldição. Deus não perdoou os meus pecados. O que está acontecendo? É um castigo de Deus. E ela começa então a entrar em parafuso. Aí vem as comparações, que já houve. Aí vem a tristeza. Aí vem a depressão. E possivelmente pode vir um abandono da fé. Né? Então a liderança eclesiástica, ela precisa ter muita responsabilidade com a palavra de Deus e muita seriedade em levar um ensinamento fiel às Escrituras Sagradas. Ser fiel à palavra de Deus. E não levar um ensinamento dessa maneira para não criar uma confusão na cabeça de muitas pessoas e a pessoa achar que está passando por uma dificuldade porque ela foi amaldiçoada ou ela foi esquecida por Deus. Uma grande mentira. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições.
Nós teremos muitas aflições. E essas aflições, elas são materiais, elas são emocionais, são perseguições por causa do Evangelho, enfim, são inúmeras situações. Então nós precisamos entrar nesse caminho estreito, que é o caminho do Senhor, sabendo que esse caminho é um caminho que vai me levar à vida eterna, mas que eu vou passar por muitas situações difíceis, mas terei o cuidado e a proteção e a orientação do Espírito Santo. Mas a liderança eclesiástica precisa mostrar isso para os seus liderados. E não enganá-los com falsas doutrinas, achando então que eu estou passando por isso, eu estou passando por essa situação porque eu fui esquecido por Deus, Deus está me castigando, ou eu sou uma pessoa amaldiçoada. Não é isso. Mas mostrar realmente a verdade no Evangelho. No versículo 17, aí Asaf tem a grande resposta. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf, então, até o versículo de número 16, ele estava em crise. Ele estava em crise. Ele estava, puxa vida, como essa pessoa incrédula, ela pode prosperar tanto? E eu, sendo uma pessoa piedosa, eu não prospero como ela. E ele ficou, então, pensando nisso, mas no versículo 17... ele chega, então, entra no santuário, vê a glória de Deus, e ali, então, ele entende o fim daqueles que prosperam de maneira indevida, ou o fim daqueles que prosperam somente no campo material e esquecem de caminhar com Cristo. Qual foi a ordenança de Jesus lá em Mateus 6, o versículo de número 33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, provavelmente, Asaf entrou no santuário, entrou na casa de Deus, e aí compreendeu que todos os bens materiais, tudo que é adquirido aqui na terra, fica por aí. Que o mais importante é ter Deus no coração, é ter uma comunhão firme com Deus e ter a certeza da salvação. Não existe maior riqueza, maior bem do que isso, do que esse. Então ele só entendeu isso quando entrou no santuário. Irmãos, eu queria parar um pouquinho aqui, abrir um parênteses, coisa rápida, para dizer o quanto que é importante você congregar. Com a graça de Deus, de maneira gradual, nós estamos voltando a congregar, né? E como é importante a congregação, como é importante você congregar, estar em comunhão. Ali, Asaf entrou no santuário e entendeu, então, o fim daqueles ímpios que estavam prosperando. E entendeu que vale a pena realmente, a maior riqueza é caminhar com Deus. Então, quando eu vou à igreja, eu compreendo muitas coisas. Não só essa. A prosperidade dos ímpios é como a palha que o vento leva. Mas também outras dúvidas, ali elas são tiradas por causa da congregação, por causa da comunhão, por causa do ensino da palavra de Deus. Então Asaf, ele entendeu a mensagem depois que ele entrou no santuário e ali ele aprendeu o que realmente é ser rico. Que ser rico não é você adquirir posses, bens, fama, riqueza, mas o ser rico é você ter Deus no seu coração e caminhar com Ele e saber que dele vem a salvação, dele vem a esperança. Amém, irmãos? Ele descobriu todo o engano que havia naquela aparente prosperidade. O momentâneo conforto que se tem como fruto de pecado é apenas aparente e não dura muito. Só a luz de Deus nos permite ver e entender isso. Na presença de Deus, Asaf entendeu que a prosperidade, fruto da desonestidade, é um paraíso disfarçado. Estes que hoje sorriem e se deleitam nos resultados da corrupção serão em breve totalmente aniquilados de terror. Sua alegria passageira, sua prosperidade também, e aqueles que os invejam também serão levados pela mesma destruição. Todavia, Asaf só percebeu isso quando buscou a Deus. Foi na presença de Deus que os olhos de Asaf se abriram para perceber o engano que a momentânea prosperidade dos ímpios representava. Vamos ler, irmãos, o Salmo 73, os versículos 18 e 19.
Tu certamente os pões em lugares escorregadios, falando da prosperidade dos ímpios, daqueles corruptos também. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ou seja, toda aquela prosperidade, ele disse aqui que é um paraíso disfarçado. A prosperidade do desonesto, do corrupto, é um paraíso disfarçado. O fim é uma grande dor e também uma grande destruição. E ele só entendeu isso quando ele buscou o Senhor. Isso mostra o seguinte, que ele estava passando por uma depressão por causa da comparação, né? Criou aí uma crise na mente dele, mas quando ele voltou a buscar o Senhor, Deus o livrou da depressão, o transformou e ele passou a entender realmente o que vale a pena é caminhar com o Senhor. Todavia, Asaf só percebeu isso quando buscou a Deus. Foi na presença de Deus que os olhos de Asaf se abriram para perceber o engano que a momentânea prosperidade dos ímpios representava. Então, a palavra de Deus que hoje nós temos, ela completa. Ela mostra que a riqueza, a fama, a prosperidade do ímpio, ela é momentânea. A riqueza, a fama da prosperidade do corrupto é um paraíso disfarçado e causa uma grande dor e também um grande sofrimento. Eu só vou entender isso quando eu passar a buscar o Senhor através das Escrituras Sagradas. Agora, se eu não buscar o Senhor, eu vou continuar invejando a prosperidade, não só do corrupto, mas também, às vezes, do meu irmão em Cristo. Eu vou invejar, e eu vou, então, começar a fazer essas comparações, vou adoecer e, possivelmente, eu posso abandonar a fé. Será que vale a pena isso? Busque ao Senhor para que Ele te dê entendimento que toda a riqueza aqui da terra, ela é passageira, ela é momentânea. E que a maior riqueza que você pode adquirir aqui nessa terra é aceitar Cristo no seu coração e caminhar com Ele. Não existe maior riqueza do que essa de você ter Deus no seu coração e caminhar com Ele. Quando se viu na presença de Deus, Asaf entendeu que Ele é o nosso tesouro mais precioso. Nossa riqueza e nossa prosperidade. Olha os versículos 25 e 26 do Salmo 73. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf venceu a depressão buscando ao Senhor. Asaf venceu a comparação, Asaf venceu a tristeza buscando ao Senhor e chegou então na conclusão do Salmo 73 dizendo o seguinte: o maior tesouro que eu tenho é Deus. O maior tesouro que eu tenho é Deus. Verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza aqui na terra. Ou seja, não há outro que me alegra mais do que Deus aqui na terra. Então ele é o meu maior bem, meu maior tesouro. Quando a minha carne e meu coração desfalecem, Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha herança para sempre. Então ele usa aqui alguns adjetivos para Deus, a qual antes de ele buscar a Deus, ele não tinha. Após ele buscar a Deus, ele consegue encontrar adjetivos plausíveis, adjetivos convincentes, mostrando que Deus é o seu maior tesouro. Deus era a sua maior herança. Deus era a sua fortaleza em meio às necessidades, em meio às dificuldades. Irmãos, o maior tesouro que o servo de Deus tem é Deus. Se Deus quiser te dar um carro novo, uma casa nova, quiser te dar roupas novas, se Ele quiser te dar, amém. Mas se você não tiver a oportunidade de ter isso, de adquirir tudo isso, se contente com Deus, com a presença dEle, com a segurança que está nele, com o cuidado dEle, com a força que Ele te dá. Isso é o maior bem, é o maior tesouro. Aqui podemos perceber o quanto o nosso olhar é definidor para a nossa saúde emocional. Não são os olhos do rosto relacionados
ao sentido da visão, mas os olhos do coração, ou seja, o olhar sobre aquilo que te atrai, que te anima, te dá sentido à vida. Asaf aprendeu e devemos aprender com ele o que realmente é valioso para se viver. Então, Asaf ali mostrou que o seu coração estava inclinado para aquelas coisas também. Os seus olhos estavam definindo aquilo ali, estavam desejando aquilo ali. Mas quando ele buscou a Deus, Deus transformou o seu coração e ele percebeu que a prosperidade do ímpio, a prosperidade daquele incrédulo, não era uma prosperidade permanente. E ele olhou para Deus e viu, nossa, Deus é meu maior tesouro. Peça para Deus transformar o seu coração. Eu gosto muito daquele texto, Salmo 51, versículo 10. Crie em mim um coração puro. Peça para Deus criar um coração puro, um coração contrito, quebrantado, um coração que esteja realmente ligado ao coração de Deus, para que você possa então olhar as coisas que estão ao seu redor e se contentar com o que você tem e não começar a fazer comparações. Olha ali o cônjuge da minha irmã, olha o cônjuge do meu irmão, ele trata tão bem a esposa, trata tão bem ali o marido, olha os filhos. Começa a fazer comparações. Confie no Senhor, no poder que Deus realiza, na obra que Deus pode fazer na sua família e na sua vida. Coloque o seu joelho, dobre os seus joelhos e peça a Deus para tirar de você a inveja, as comparações, porque isso entristece a Deus e também vai deixar você triste, vai deixar você deprimido e você possivelmente pode desanimar na fé por causa dessas comparações. Confie no poder de Deus. Uma das verdades que nos ajuda muito a não viver comparando a nossa vida com a de ninguém e, consequentemente, não adoecer por isso, é a de que Deus verdadeiramente é o maior bem que temos. Nada, nem mesmo ter uma boa saúde, pode se comparar à certeza de ser um filho amado do Senhor, tendo-o como um Deus presente em todos os momentos da vida, ajudando em todas as circunstâncias e dando a certeza de uma vida com Ele por toda a eternidade. Um dia, a falsa e passageira alegria do mundo acabará e tomará lugar uma grande tristeza. O dilema de Asaf há tantos anos perdura até hoje na vida de muitas pessoas, porque ainda existe corrupção, mentiras, falsas alegrias na sociedade. Algumas perguntas sempre serão importantes para a nossa reflexão sobre esse tema. O que chama mais a atenção do seu coração? O que você mais aprecia em termos de valor? Vimos na vida de Asaf o problema que se enfrenta quando fazemos comparações. Pode ter certeza, meu irmão e meu amigo, aquela pessoa que faz comparações, ela é extremamente triste, extremamente ingrata, extremamente distante da presença de Deus. Não façamos comparações. Agradeça o que Deus tem te dado. Agradeça as bênçãos que Deus tem te dado. Reconheça a sua soberania. Reconheça o seu poder. Reconheça as maravilhas que vêm dele. E também creia que o maior tesouro, o maior bem é Deus. É ter Deus em nosso coração. Eu quero concluir com o Salmo 16. Eu até citei ele no decorrer do nosso estudo de hoje. Salmo 16, o versículo de número 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quem fala esse salmo, quem escreve esse salmo é Davi. E Davi, então, um homem rico, poderoso, um homem que reinou durante 40 anos Israel, ele diz, não tenho outro bem a não ser o Senhor. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é aquele quem eu sirvo, quem eu adoro, e o Senhor é o meu maior tesouro. Que Deus possa ser o seu maior tesouro, o seu maior bem, e as suas palavras. A palavra de Deus é um grande bem. A palavra de Deus é nosso tesouro. Ela contém a palavra do Senhor. Então,
procuramos lê-la, procuramos meditar nela, para que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra. Esperamos que ela não volte vazia. Que o Senhor, ó Deus, habite em cada coração. Que o Senhor revele a tua palavra em cada vida, para que possamos entender os teus ensinamentos e reconhecer que o Senhor é o maior bem que nós temos. Ó Deus de amor, tira de nós a comparação. Ela causa depressão, ela causa tristeza, ela causa desânimo e ela pode causar também até abandono da fé. Então nos ajude, ó Deus, a olhar fixamente para Ti, em saber que em Ti nós encontramos o maior tesouro. Em Ti nós encontramos a palavra que é suficiente para fortalecer o nosso coração. Abençoe a Tua igreja, continue, ó Deus, fortalecendo e encorajando cada irmão. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.